Fala turma, Flávio Direita Sergipana, programa, nosso podcast Direitalks no ar. Hoje aqui com presenças novas aqui, Direita Sergipana, Gabriel, Tarcísio, vão se apresentar daqui a pouquinho. E hoje mais um programa aqui, mais um bate-papo, né? Mais um podcast. Peço desde já, novamente, se inscrevam no canal Direita SE News aqui no YouTube. Também sigam as nossas redes sociais, Instagram, TikTok, @Direita Sergipana. E acompanhem o trabalho que a gente faz, os vídeos, as publicações, todas as informações que nós trazemos para você. E hoje vamos bater um papo aqui sobre vários assuntos, vários temas. É isso, vamos dar início aqui ao nosso programa. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Flávio. Boa tarde a todos aqui presentes, Tarcísio. Quem não me conhece ainda, Gabriel Paixão, sou coordenador do Direita Sergipana. Estamos aqui, né, em mais um programa para debater um pouco, né, política, né, nacional, política mundial, o que é notícia no Brasil e no mundo. Vamos embora. Em Sergipe também. Em Sergipe, claro, com certeza. E aí, Tarcísio? Opa, pessoal, boa tarde. Prazer estar aqui, né, com vocês. Eu também sou coordenador do Direito Sergipana. E vamos falar um pouco, desenrolar a respeito das novidades aí políticas, das coisas que estão acontecendo, né, e tentar não ser preso por Xandão. Mas vamos lá. É o primeiro passo, né? Já que você começou por essa questão, né? Então vamos começar por ela. Tem mais um jornalista, né? Vou adiantar aqui a pauta, que foi preso. O jornalista Alan Frutuoso foi detido no aeroporto pela Polícia Federal, né? Segundo informações preliminares, segundo ele mesmo falou, né, da própria defesa, ele estava viajando com seu filho, né, ia para a Argentina, e ele foi detido pela Polícia Federal no aeroporto porque, segundo o policial que foi verificar o passaporte dele, havia uma restrição. Só que não se sabia qual restrição era essa, e por conta disso ele foi encaminhado e pediu para que ele aguardasse no aeroporto se ia haver ou não um pedido de prisão para ele. Ou seja, a polícia, hoje em dia, você não tem mais o processo, né, de que geralmente a pessoa tem que ser acusada, a pessoa tem que receber a acusação primeiro, para depois ter a investigação, depois ter um processo para determinar se ela realmente tem envolvimento ou não, e depois aí sim vai sofrer um pedido de prisão. Aqui no Brasil agora não. A prisão acontece primeiro, a detenção acontece primeiro, para depois saber se o juiz vai mandar prender, né? É um negócio que... A presunção de inocência foi pro saco, né? Acabou. Fica claro que é uma prisão ilegal, né? O que foi apurado pelas informações é que ele tinha passagem de ida e volta. Então a pessoa não vai estar fugindo, não tinha motivo nenhum para ele ser preso. É um absurdo. É um completo absurdo. E dentro desse caso aí, a gente enxerga a coincidência, entre aspas, né, de que é mais um jornalista de direita. O que é que o Alan Frutuoso fez, né? Além do memezinho lá, que ele ficou famoso por correr lá no meio quando tava os índios tocando fogo lá em Brasília, lá no 12, depois da prisão do Sererê, né? Ele ficou famoso porque tava correndo lá, virou até um meme. Fora isso, o que é que ele fez? Ele não tem nada, o cara tava fazendo o trabalho dele, que era cobrir toda aquela situação e acompanhar aquelas pessoas ali. E quem não lembra, né, que em 2013 a gente também estava lá. Eu, desde 2013 estou vivenciando a política, acompanhando essas manifestações, e eu lembro muito bem que em 2013 havia um site chamado Jornalistas Livres, ainda existe, e que eles faziam a cobertura daquelas manifestações, que tinham os black blocs, e eles quebravam tudo, e esses jornalistas estavam lá no meio filmando, fazendo a cobertura. E agora, esses jornalistas dos Jornalistas Livres nunca foram presos. Jornalistas independentes, toda a mídia ninja também participava. Você via vídeos que eles publicavam de vândalos queimando ônibus. E agora, muito menos por simplesmente estar fazendo a cobertura, a mesma coisa que os jornalistas de esquerda faziam, agora o Alan Frutuoso está preso. Então a gente vê aí mais uma vez dois padrões. O padrão é, se você é de esquerda, você estava liberado para fazer tudo. Você pode tocar fogo em prédio, pode tocar fogo em ônibus. Tem os vândalos aqui das torcidas organizadas que estão depredando ônibus aqui todo final de semana, quando tem jogo. Vandalismo do bem. Vandalismo do bem, né? Então você não vê nenhum tipo de prisão. Agora, quando é alguém de direita que está lá simplesmente para cobrir, um jornalista que está fazendo o trabalho dele de cobrir uma manifestação, entendeu? A Polícia Federal chega e detém o cara para mandar o aviso: ó, Xandão, tá aqui, ó, você quer prender ou não? Que negócio é esse, cara? Que tipo de país a gente está vivendo? Realmente é um negócio que é absurdo, é surreal, né? Então,
É lamentável, a gente tem que começar mais uma semana de programa, né? E muitas vezes a gente pensa, às vezes as pessoas falam assim, olha, não fala isso não, entendeu? É melhor não falar. Olha, é melhor tem que tomar cuidado. A gente toma cuidado, mas a gente não pode deixar de falar de que o nosso país não é mais uma democracia. Quem diz que o nosso país hoje é uma democracia está se enganando, está enganando a si mesmo, está tentando enganar outras pessoas. Não dá para tratar mais o Brasil como uma democracia. O nosso país já é um regime de exceção, a caminho de uma ditadura, e nós vamos falar daqui a pouco, na segunda pauta já, sobre esse pacote da ditadura que o Flávio Dino e o Lula querem aprovar no Congresso. Se isso for aprovado, amigo, aí já era. E só lembrando, quando você tocou na questão dos black blocs, naquela época, né, esses, né, marginais, não tem outro termo para não colocar, mataram o cinegrafista da Band. E que ninguém mais fala, né? Ficou por aí, acho que teve um processo penal lá, mas os envolvidos estão soltos. É complicado. E o que estão tentando imputar a Alan Frutuoso é que ele supostamente queria invadir a Polícia Federal. Então, não tem prova, bicho. Complicado. De jornalista passou para quê? Terrorista, guerrilheiro? Terrorista Eu ainda acho que foi um equívoco da Polícia Federal e Xandão, né? Acho que pensaram que era uma ala do Santos. Aí acho que trocaram as bolas. Porque não faz sentido. Mas... só precisa charar, né? Infelizmente já tem o Alan dos Santos agora que está lá nos Estados Unidos, né? Que inclusive ainda a mídia continua dizendo que ele é foragido, sendo que não tem nenhuma acusação contra ele lá nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos ainda é um país realmente que respeita os direitos das pessoas, os direitos individuais, as liberdades individuais, especialmente a liberdade de expressão. O cara tá lá, tá vivendo a vida dele, mesmo naquele sofrimento, sem poder ver a família, né? Sem poder abraçar o filho, sem poder ver a filha dele que tem uma deficiência. E sendo censurado, ele já tá na 35ª conta no Instagram dele, entendeu? Porque toda vez Xandão derruba uma. Então a gente vê que o padrão que a justiça no nosso país, entre aspas, né, tá colocando é esse, é perseguir, é censurar. E quando esses jornalistas ou essas pessoas que estão sofrendo essa perseguição aqui no Brasil encontram um resguardo lá fora, elas acabam sendo sufocadas, né? E uma coisa que eu coloco, né, é outro padrão que está acontecendo. O que acontece aqui no Brasil agora, com pessoas que são mais influentes, né? Com pessoas que têm uma relevância de comunicação, que conversam com uma boa parte, uma boa parcela das pessoas que são de direita, né, do público de direita. Eles são presos simplesmente sem processo legal, sem uma razão explícita. Mais uma vez, o advogado, no caso do Alan Frutuoso também, não teve acesso ao porquê, quais seriam as razões dessa prisão, simplesmente colocaram, porque essa história de que ele queria invadir a Polícia Federal. Mas não tem, de fato, a prova não tem uma investigação, sendo que ele, como eu falei, Alan Frutuoso é jornalista, não é blogueiro como a grande mídia divulga. Então, você tem esse padrão. As pessoas são presas sem o devido processo legal, vão para a cadeia, passam lá meses sem saber quando é que vão ser soltas, porque prisão preventiva, que antes era... O próprio Gilmar Mendes, na STF, dizia que era um absurdo prisão preventiva se prolongar por tanto tempo. Aí está aí agora, 250 pessoas do 8 de janeiro ainda estão presas, mais do que isso. Outras centenas estão utilizando tornozeleira eletrônica, e quando são soltas, né, para utilizar a tornozeleira, elas acabam tendo que ficar sem redes sociais, cheias de restrições em suas vidas pessoais, suas vidas particulares. Aí, ou seja, você está anulando, você está excluindo pessoas da sociedade. É isso que esse regime atualmente que o Brasil está vivendo está fazendo. Prende sem devido processo, mantém na prisão por prisão preventiva sem prazo legal, sem prazo determinado. Quando libera, coloca uma série de restrições, essas pessoas ficam amordaçadas. Então, esse é um padrão de uma democracia? Isso é aceitável na democracia? Então, essa pergunta aqui que eu deixo para finalizar esse assunto e a gente partir para a pauta 2, né? Alguma colocação a mais? Só falar que são 2 pesos e 2 medidas. O objetivo principal é justamente esse, acabar com o bolsonarismo, né? Enfraquecer, né, as pessoas que seguem o presidente Bolsonaro, que são conservadores. A mídia, né, principalmente de esquerda, eles focam, né, no Alan Frutuoso, colocam lá na manchete jornalista, blogueiro bolsonarista.
Então, tudo que for, teoricamente, extremista vai estar atrelado. Isso daí a gente já sabe, né? Mas a população tem que começar a entender, né, que no governo Bolsonaro nunca se houve tanta liberdade de expressão. Independente se você era de um lado ou de outro, você tinha, né, todo o direito de se expressar. Agora está sendo, né, reprimido, está sendo coagido. Então, é complicado. As pessoas precisam ver os exemplos que nós temos na história aqui na América do Sul para que não aconteça aqui no nosso país, né? E tem que ser para ontem, porque senão vai ficar muito difícil. Acho que está na hora do levante dos manés, né? Com certeza, o movimento de ruas, com certeza. Tem que voltar. Isso aí vai demorar um pouco, porque, em teoria, né, segundo a urna eletrônica, que não pode questionar, temos 50% da população, né, que votou no outro lado, que, entre aspas, é de esquerda. Mas a maioria não nem entende o que se trata ser de esquerda, o que é de fato ser de esquerda. Eu acho que os políticos, principalmente Lula, ele não entende o que é ser de esquerda. Acho que ele não tem um entendimento nem raso do que é a esquerda em si, mas usa isso, assim como usa gays, negros, como massa de manobra, entendeu? Para iludir essa classe, essa parcela da população, fazer deles seus lacaios. Por enquanto, eles têm 50%, em teoria, 50% da população a favor deles, então tudo que ocorre com outras pessoas que na mídia é tido como bolsonarista, eles vão bater palma. Até a coisa ficar ruim. Infelizmente, eu acho que as coisas só vão mudar quando a coisa começar a ir direto pro buraco. Espero que não tão fundo a ponto de não der para voltar, mas as pessoas de esquerda que votaram nele vão ter que entender que cometeram o erro. E para isso, infelizmente, tem que ser na dor. A economia, né? A inflação, isso aí uma hora vai chegar, né? Vamos aqui para a pauta 2 de hoje, né? Vamos falar sobre esse pacote da ditadura, né? O Lula e o Flávio Dino lançaram, nessa semana, um programa chamado PAS, Programa de Ação na Segurança, que prevê a prisão de 6 a 20 anos para manifestações, para pessoas que participarem de manifestações ou organizarem consideradas antidemocráticas. Eu vou ler aqui uma publicação que ela resume as penas que são colocadas dentro desse pacote para vocês verem o nível de absurdo, o nível de perseguição que está se instaurando no Brasil. É um negócio que é realmente muito grave. Então está aqui, 6 a 12 anos de prisão para quem organizar manifestações que eles, o sistema, né, vai julgar que são antidemocráticas. 8 a 20 anos de prisão para quem financiar tais manifestações ou os movimentos que as promovam. 6 a 12 anos de prisão para quem insultar ou ofender presidente, ministro do STF, deputados e senadores e outras autoridades. Já é prisão direto. Não tem mais multa, não. não. Não mais nada. Multa não tem a cesta básica, não. Já vai em cana. 20 a 40 anos de cadeia para quem atentar contra a vida de alguma dessas autoridades que eu citei acima. E a pena para homicídio, né? Só para ressaltar aqui, a pena para homicídio no Brasil, para pessoas normais como eu e você, se alguém matar, entendeu? Um de nós, vai ficar no máximo 20 anos preso. A pena de 6 a 20 anos. Mas no caso de autoridades, vai ser de 20 a 40 anos. Até aumentaram, né? Porque a pena máxima, né, estipulada no Código Penal é 30, né? Você pode ter mais do que isso, mas... porque o pacote anticrime eu lembro que realmente tinha aumentado 10 anos. Aí agora eles vão utilizar essa pena máxima de 40 anos para quem atentar contra a vida de uma dessas autoridades, né? Presidente da República, ministro do STF, deputados, senadores, né? Aí, como eu falei, né? A pena para homicídio de pessoas normais, tipo, se alguém tenta matar uma pessoa comum, trabalhador, a pena para esse indivíduo, para o criminoso, é de 6 a 20 anos. Na nossa Constituição, nós temos lá que todos são iguais perante a lei. Mas, pelo visto, né, agora a lei, uns são mais iguais do que os outros na lei brasileira, né? Já que se você matar uma autoridade, você vai ficar mais tempo preso do que se você matar um trabalhador, uma pessoa que paga o imposto para sustentar essas autoridades, né? Então, tá aí, esse é o resumo desse pacote que, para mim, eu chamo ele de pacote da ditadura. Porque se isso aqui for aprovado, amigo, você pode dizer que a gente já está numa China, já está numa Cuba, porque não é menos que isso.
Porque isso aqui é um pacote realmente para poder impedir a manifestação, a livre manifestação das pessoas, para poder impedir que você, que está aí, que você questione seu deputado, que você, e muitas pessoas que são de esquerda, que elas pensam, não, se é para, como o Gabriel falou, se é para, como o Tarcísio também falou, se é para bater na direita, se é para perseguir quem é de direita, tá beleza. Só que o que elas esquecem, né, que também existem prefeituras, que também existe Podem governo... usar... que vão essa certamente legislação, utilizar essa legislação para poder perseguir e calar quem criticar um prefeito. E a antidemocracia é uma coisa subjetiva e relativa. Você criticar um prefeito, você está sendo democrático, você está indo contra uma pessoa, a vontade do povo, né? Uma pessoa eleita legitimamente, democraticamente, você é um antidemocrático. Então, amigo, isso aí vai chegar para todo mundo. Há muita atenção, estou chamando bastante atenção no Direita Sergipana lá, se vocês entrarem no nosso Instagram. A gente fez 2 publicações essa semana passada. Vamos continuar, tem esse vídeo, programa, esse comentário que a gente está fazendo, que vamos destacar ele também, vamos colocar nas nossas redes sociais todas, falando sobre esse assunto. E vamos falar bastante sobre isso, porque é uma obrigação nossa. É uma obrigação nossa alertar para esse projeto de lei, porque esse pacote que o Flávio Dino mandou para o Congresso, se ele for aprovado, se os deputados e senadores derem resguardo a isso aqui é pior do que aquele PL da censura, o 2630, que graças à pressão da população não avançou. Mas isso aqui, cara, isso aqui vai realmente acabar com as liberdades individuais no Brasil de uma forma brutal. Esse daqui é um negócio que é extremamente grave, cara. Aí, eles chamam de pacote de ações da segurança. Aí eu pergunto a você, os traficantes estão enquadrados? Qual é as ações de segurança que estão colocadas aqui para os traficantes, para os criminosos, para os vândalos que eu acabei de falar também? Segurança para quem, né? Só para eles. Né? Então, mas para os criminosos também, né? Porque vagabundo tá podendo roubar, tá podendo matar, tá podendo traficar à vontade, nesse desgoverno aí. Então, todos colocando as asinhas de fora, porque sabem que, inclusive, Lula, né, vou até deixar o vídeo aqui no final desse comentário, ele passando pano para quem rouba dentro de farmácia, para quem rouba dentro do supermercado. É um pãozinho, né? É só que a moral desse presidente... Inclusive, a gente tem 2 exemplos aqui. Que é o Aleijadinho que anda no carrinho, né? Ele passa na farmácia, ele já roubou umas 7 ou 8 vezes a Pague Menos e não teve nada com ele. Da última vez o funcionário teve que botar ele pra fora. Né? Então já é Califórnia, né? Aqui já tá quase aí. E mais recentemente é o rapaz que botou a podre pra fora, né, e mostrou pra uma mulher e foi detido e foi liberado novamente. Mas teve um que mataram, não é? Foi de Rosa Elza. Os direitos humanos pegaram ele, o pessoal da prefeitura pegou pra cuidar dele. Mais recentemente. Então, para vocês verem aí, quem é criminoso mesmo, tá podendo roubar, tá podendo traficar, tá podendo matar. O único crime que existe no Brasil agora, amiga, é se você for bolsonarista ou se você for criticar os mandatários, né? Se você for criticar o presidente, se você for criticar autoridades não eleitas, como certos ministros de uma certa corte. Então, o crime que existe no Brasil agora é esse. O resto, você tá livre para... E falando nessas questões, né, de você estar cometendo crimes e não acontecer quase nada com você, né, que é justamente isso que eles querem, acho que um pouco influenciados, né, também lá está acontecendo nos Estados Unidos, que não deveria acontecer, até por parte da população, né, coibir aquilo ali. Né, não chegou a estar tipificado como lei, como é lá, exemplo da Califórnia, mas muito mais do que a questão econômica, que quando começar o bicho vai pegar, a população vai se revoltar. Mas eu fico imaginando se isso se generalizar, né, de forma que fique sem controle, né? Como é que o poder público, né, a própria sociedade vai reagir a isso? Né? Com certeza vai ser um caos e é justamente esse ponto de ruptura que o Brasil precisa. Eu não estou torcendo contra, mas eu só vejo um caminho. Né? Começou errado, vai terminar errado. Esse governo não tem para onde ir. Pois é, né? O caminho que está sendo escolhido é realmente para massacrar a população de bem, especialmente a classe média. O alvo desse desgoverno é a classe média brasileira, são as pessoas que trabalham, as pessoas que produzem, que têm seu pequeno negócio. Esses aí é que esse governo quer destruir, esse desgoverno quer destruir para poder ter só 2 classes no Brasil. A classe a elite, que vai estar no poder, seja
os bilionários aí, que a gente cita aqui do caso da reforma tributária, por exemplo, que estão patrocinando essa reforma, que é o caso de 10 grandes empresas, que eu já citei aqui no programa passado, e só vai existir essa classe e os pobres, tá ligado? A galera que vai viver do Bolsa Família. Então, é esse o Brasil que a gente quer? Não só classe média. Não só classe média baixa. Tá? As pessoas aí que vão se identificar, quem compra na Shein, no AliExpress, já tá vendo isso, eletrônicos, já tá vendo. Tudo sendo taxado, não alguns consegue aplicativos comprar. Saindo, né, do Brasil, tipo 99 não consegue Food, comprar não tem mais. Uhum. Tá complicado. E voltando a essa questão desse programa, né, que o ministro da Justiça colocou para o Congresso, eu torço, né, mesmo com aquela esperança, né, que isso não passe, mas a gente viu a última votação de reforma, o que aconteceu, né? O pessoal se vendeu, né? O Ministério, dinheiro, e passou a reforma. É uma situação complicada. E daí vai ter que ser muita pressão popular. Não, nesse caso, como eu falei, eu acho que está na hora do levante dos manés acontecer. Tem o 7 de setembro aí. Sim, já está chegando. Augusto Nunes, que é um jornalista renomado, está convocando as pessoas, instruindo as pessoas, vamos para a rua pacificamente, novamente, porque, cara, esse projeto aí precisa ter uma forte pressão. Se não tiver uma forte pressão nas ruas, isso aí tem um grande risco de passar, amigo. Se uma porcaria dessa, uma aberração, como essa que é uma lei China, uma lei Cuba, para o nosso país passar, a gente não vai ter mais volta. Porque como é que você vai se manifestar se você vai correr o risco de ir para a rua e sua manifestação ser classificada como antidemocrática? E você se pegar 6 a 20 anos de cadeia. Por enquanto, a gente já está vendo isso acontecer, né? De forma ilegal, através desses inquéritos ilegais do STF, mas a gente ainda tem a prerrogativa, o direito, eles não têm como prender todo mundo. Exatamente. Mas... Menos mal. Não tem? Você esqueceu do que aconteceu lá em Brasília? Mais de 1000 cidade. Mais de 1000 ônibus. Todo mundo lá. Dá para prender. Agora, não tem espaço, né, para manter todo mundo preso. Rapaz, tem. Conseguiram espaço. Da última vez conseguiram. Pegando um puxadinho em relação a esse passe, né? Assim, não é uma pauta, mas só para incrementar para vocês entenderem o que está acontecendo, né? Não sei se já é de conhecimento. Desde o primeiro governo Lula, né, que ele dá um incentivo, né, aos militares a fazer cursos. E em retorno eles recebem uma bonificação em dinheiro. Esse programa voltou com força agora. Você disse porque meu pai é da área de segurança. E é uma forma também de entre aspas, comprar, né? Os militares ficarem penderem para um lado, né? Fora que tem muitos militares que são de esquerda, né? Que tem uma admiração pelo presidente atual. Então é complicado. Felizmente. Tentando de toda forma comprar a classe dos militares. A gente não tem justiça, a gente não tem para quem recorrer. Realmente só tem as ruas, né? Para tentar mostrar o povo que é um mostrar Brasil. O Congresso à vontade do povo. Um antigo presidente do Congresso dizia, né, que o Congresso faz o que o povo quer. Acho que não sei se era Ulisses Guimarães, não vou lembrar aqui exatamente. Então está na hora do povo mostrar o que é que o povo quer. Então a gente tem que mostrar que é contra isso aí, mostrar realmente para a sociedade. Não é uma questão de esquerda e direita, não é uma questão de bolsonarismo versus lulismo, é uma questão de democracia. Quem quer democracia de fato no Brasil não pode apoiar uma insanidade dessa que saiu da cabeça do seu Flávio Dino. Porque esse projeto é realmente uma ameaça grave. Esse projeto é realmente uma ameaça grave à democracia brasileira, é uma ameaça grave à República, é uma ameaça grave a todas as liberdades individuais de nós cidadãos. Então, a gente não pode permitir que esse projeto avance de forma alguma e a gente tem que realmente pressionar os deputados, senadores, para que eles votem contra. Essa proposta não pode avançar pelo bem do nosso país, pelo bem da nossa democracia e da nossa liberdade. Fechou essa pauta, né? Fechou. Então vamos falar sobre as armas, né? Estão querendo fechar os clubes de tiro, né? Agora eu quero ver aquela galerinha que era isentona, né, que tinha clube de tiro, que não se manifestava politicamente, e agora, né? Como é que vai fazer, né? Infelizmente, eu acho difícil, sabe? De acordo com o que a gente tem visto, como você disse, as aberrações que estão tentando passar e estão conseguindo, né? E, infelizmente, é dinheiro que rola, influência, né? Medo também por parte de alguns parlamentares que têm o rabo preso. Não sei como é que vai ser, né? Eu não sei se vai haver agora uma manifestação, né, das pessoas que têm porte de arma, das pessoas que têm clube de tiro ou que gostam de praticar essa modalidade.
E teve, inclusive, agora em julho, que todo ano tem, né? A marcha do pessoal que é pró-armas lá em Brasília. E a resposta que eles obtiveram, né, pelo visto do desgoverno foi essa, né? Toma aí um decretozinho para acabar de vez. Né? Agora, até calibre 38, né, pelo que eu vi, se tornou um calibre restrito de uso do Exército. Meu Deus do céu. Caramba. Uma 38. Carabina. Né? Uma arminha de espoleta. Meu Deus do céu. Uma 9 depressão. 9 milímetros também, se eu não pelo que eu li, eu não cheguei a apurar realmente como é que está o decreto, a formulação do decreto, mas também está proibido o uso a compra de 9 milímetros. A quantidade de impostos também, de restrições que foi colocada para impedir que um cidadão comum ele possa ter uma arma também aumentaram. Os próprios clubes de tiro também vão ter uma série de restrições, inclusive de não poder estar sitiado, se eu não me engano, parece que é a 1 quilômetro de escolas, né? Ou a 6 quilômetros. Então, zonas urbanas que tem um clube de tiro, pode esquecer, porque certamente ali dentro daquela zona ali vai ter uma escola. Então, o clube de tiro vai ter que fechar e mudar para Ou mudar o tipo de arma que eles vão usar para atirar, né? Estilingue. Se não for, se isso também não for Proibido. Não for restringido, né? Mas o calibre do estilingue também, né? Pode ser. clube de tiro, então, dentro de áreas urbanas vai ficar praticamente inviável, porque certamente ali dentro da área onde o clube de tiro está, vai ter uma escola em volta e o clube vai ter que fechar, vai ter que ir para uma zona rural, uma zona mais afastada, e isso pode inviabilizar com que muitos donos de clube de tiro possam refazer seu negócio, possam ir lá e reabrir, por conta da quantidade de restrição e por ter que realmente, poxa, mudar um negócio não é uma coisa fácil, né? Você fechar um estabelecimento, ter que vender, ter que alugar, conseguir recursos. Na verdade, não existe esse negócio de para ter menos armas. Não é preocupação com a população, é retaliação a um grupo que claramente era contra ele. Exato. Claramente era contra Lula, né? Eles não estão preocupados que é um setor que gera muito imposto, que gera muito emprego. Né? Segundo o ministro, né, o atual presidente queria fechar quase todos. Né? São mais de 19 mil estabelecimentos no Brasil todo. É um absurdo. Então, é uma perseguição. São clara essa classe. É uma perseguição. Infelizmente, está surtindo efeito, né? Por isso, a gente reafirma, né? São essas classes, né? E o povo que precisa se organizar. Né? Pode ser que esteja difícil, né? Por tantas restrições, tantas ameaças, mas a hora é essa. Né? A bomba ela só está se formando, uma hora ela vai explodir. Isso aí, pior se ela explodir, né? Pior, porque como é que a gente vai poder reagir depois de Exatamente. de que a merda tiver feita, entendeu? Não tem como. É o momento de reagir enquanto a gente ainda tem a possibilidade. Então, eu acho que o caminho, acho que tem que ser esse, né? E em relação ao PL, aliás, é o decreto, né? É o decreto 11.615, que restringe o acesso às armas por parte dos cidadãos. E tem um projeto de decreto legislativo que vários deputados já assinaram, cobre do seu deputado e senador também que assine. Só que mesmo que a Câmara derrube, né, assim como já derrubou outro decreto de armas que Lula tinha assinado lá no dia 1º de janeiro, no primeiro dia de mandato, ele assinou um decreto para revogar algumas portarias lá e decretos de Bolsonaro. A Câmara foi lá e derrubou. Só que no Senado não passa. No Senado não avança porque tem lá um Rodrigo Pacheco que impede que as pautas que são contra o governo avancem naquela casa. Então, é muito pouco provável que, de fato, haja alguma ação efetiva para que se restabeleça às pessoas o direito delas terem sua arma. E aí a gente já vê, né? São 3 pontos que esse desgoverno está atacando no sentido das liberdades. Ataca a liberdade de expressão com PL 2630, PL da censura. Ataca o direito das pessoas se armarem. Se defender, claro. Se defenderem. Ataca a propriedade com essas invasões, essa permissividade com as invasões do MST. E ataca de vez a democracia com esse pacote da ditadura, que a gente acabou de falar, de comentar sobre isso. Então, de todos os lados, é realmente uma vingança da parte de Lula, é uma perseguição, e depois ele vem dizer que somos nós que espalhamos o ódio, que nós temos que ser reeducados, né? Aprender a viver em civilização. É isso que ele diz, quem tem que aprender a viver em civilização é você, Lula. Tudo que você fala, né, é aquela velha máxima da esquerda, acuse do que você faz, chame do que você é. Porque ele diz que a gente prega o ódio, é ele que fala de ódio. Ele diz que a gente que é antidemocrático, é ele que é antidemocrático. É ele que está querendo restringir e acabar com as liberdades individuais, liberdade de expressão.
É ele que está querendo também acabar com o agronegócio brasileiro por uma vingancinha, fazendo parte de acordos internacionais para poder impedir que o Brasil comercialize e tenha uma melhor efetividade na produção do seu agro e da sua pecuária, assinando acordos ambientais que são esdrúxulos, que só prejudicam o Brasil. Então, o que a gente está vendo é, de fato, um desgoverno que persegue, que censura, que cala e que massacra o setor produtivo do nosso país. Então, se tem alguém que prega ódio, amigo, esse alguém é esse cidadão que está na presidência, no poder executivo. E esses pontos aí que a gente tava falando da questão, né? É tudo um processo, né? Tudo um caminho. Que a gente bate na tecla, mas é para ver se entra na mente do brasileiro para ele acordar. Aí você que é jovem, tá na escola, tá na faculdade, né? Não vá na onda do seu professor de história, a maioria dos professores de licenciatura, né? Você restringir, né? Coibir a liberdade de expressão, direito à propriedade e acabar com o seu direito de defesa, que é você ter uma arma, é o caminho que outros países seguiram, né? Você fala em democracia na China, não existe. Coreia do Norte, olha Cuba aí, olha a Venezuela aqui do lado. Esses países eram livres e hoje não são mais. A população é anestesiada, é uma lavagem cerebral. E eles não têm o que fazer. A gente tem que fazer agora, senão vai ficar difícil. Até a própria geografia já mostra. Uhum. Você vê em Roraima, né? Que aconteceu, que é a fronteira com a Venezuela. Por que eles votaram em peso contra Lula? Quer dizer, porque só lá, né? E ao redor foi meio que 50-50, às vezes pendeu um pouco mais para Lula, porque lá foi fortemente, foi 80%. Foi 70 e poucos por cento Quase para 80, Bolsonaro. Quase 80% da população de Roraima votou em Bolsonaro e não em Lula. E eles fazem divisa com a Venezuela, porque eles viram, sentiram na pele o que aconteceu. Então, até a geografia explica. E o resto do Brasil parece que tá, né? Não sentiu. Inclusive na campanha. Ilusão. Tem que sentir na pele. Durante, aliás, que foi antes da campanha eleitoral, né? Teve no período da pré-campanha, eu entrevistei um venezuelano que trabalha aqui em Aracaju. Ele relatando ali a vivência dele dentro daquele regime. Postei isso no YouTube, tentei mostrar às pessoas, mas infelizmente a cabeça dura de muita gente impede que essas pessoas enxerguem a gravidade do que é viver num país sem liberdade. Elas acham que não, que realmente dá para viver num país sem liberdade, onde elas vão ter ali a migalhazinha do governo, que é o que as pessoas têm na Venezuela atualmente, né? Viver de assistencialismo e uma inflação gritante, não tem condições de sobreviver entendeu? E aceitam aquilo ali de bom grado. Você vê que 7 milhões, um quarto de um país caiu fora. Você vê, a Venezuela tem, parece que 34 milhões de habitantes, se eu não me engano. Uma nova diáspora, né? O pessoal tá rindo, né? 7 milhões caíram fora. Você perdeu um quinto da população do país. É muita coisa. Então... É muita coisa. Então, é muito bom que a população brasileira comece a refletir sobre isso. Essa população que ainda está dormindo, que ainda não entendeu a gravidade da situação. Está na hora de acordar, viu? Agora... Flávio, vocês acreditam que próximo ano eles estão querendo fazer eleições limpas para acabar com as restrições, não, os embargos, né, econômicos. Sim. Você acredita que vai haver eleições limpas na Venezuela? Limpas não vai ter, não. Eles vão disponibilizar álcool em gel só se nos locais assim. De votação. Democráticas, pelo amor de Deus. Vamos aguardar, né, porque a gente torce pelo Trump lá, galeguinho, lá, voltar no poder nos Estados Unidos, porque... Para mudar aí, né? Para tentar mudar um pouco o cenário geopolítico aqui da América, de toda a América, né? Que ele ganhando lá, modifica o cenário também geral, né? Então, vamos passar aqui para... O Jornal Nacional divulgou isso ontem, cara. Eles divulgaram de uma forma... Eu digo, não, parece que é uma coisa de Lula, né? Vamos lá, a agência Fitch, a agência de crédito, ela aumentou a nota do Brasil de BB- né, para BB. Ou seja, o Brasil, depois de 10 anos, tendo sua nota sendo rebaixada, por não ter feito reformas, por não ser um país que tenha credibilidade, né, para pagar suas dívidas. E pela primeira vez, depois de 10 anos, a agência Fitch, ela deu esse ganho, esse aumento de nota para o Brasil. Só que acontece, né? Na mídia, lá no Jornal Nacional, quando divulgaram essa questão, parecia realmente que estava sendo um mérito do governo Lula. Mas na própria nota da agência, você vai ver lá no final, está lá mencionando, o Brasil, apesar das suas questões internas e tal, conseguiu aprovar reformas e mostrar a solidez das instituições. E o que é que ela menciona?
a reforma da Previdência e a autonomia do Banco Central, que é justamente o que Lula quer Né? acabar. Então, ou seja, a única coisa boa que esse desgoverno está colhendo é fruto do que Bolsonaro fez, né? Então, acho que Pegando um país arrumadinho. Pô. pegou um Tão país, querendo, né? O teto de gasto não existe. não existe mais, né? Parar. Então, acho que daqui a 4 anos é agora o que acontece. Essas agências, elas têm um retardamento de tempo, né, para poder mostrar valendo, os, não. os efeitos, né, de um governo, porque essa nota era para ter sido aumentada no passado. Exatamente. Ainda porque a reforma da Previdência é o quê? Foi aprovada em 2019. Foi aprovada no primeiro ano do governo Bolsonaro. A autonomia do Banco Central foi aprovada, se eu não me engano, foi 2020 ou 2021. Então já tinha tempo suficiente para essa agência ir lá e declarar, não, o Brasil já está merecendo esse ganho de nota. Deixaram para fazer isso agora o quê? No governo Lula. Eu não acho que isso seja coincidência. Eu acho que, de fato, existe a questão dos globalistas a nível internacional. Eles preferem ter no Brasil um governo de esquerda para poder avançar com essa agenda ambiental, essa agenda que é para escravizar o povo na Amazônia e as ONGs terem o controle daquilo ali e também de sanear aqui o nosso agronegócio, deixar as coisas aqui do jeito que perder um pouco o poder que o Brasil tem, alimentando mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, e você ter um maior controle do nosso país com esse recuo, né? Do agronegócio, com esse recuo em relação à questão da Amazônia. Então, não acho que foi à toa essa agência só divulgar essa nota agora. Divulgar esse... Então, acho que é realmente para a população e com o papel que a grande mídia aqui no Brasil tem, né? De enganar as pessoas. É claro que a maioria das pessoas que viram aquela notícia ali pensaram, não, é porque Lula está no poder. Mas então a gente está aqui para dizer que não, né? A gente está aqui para dizer que as próprias reformas que eles mencionaram, está lá claramente dizendo que foi um mérito do governo Bolsonaro. Então, fica claro aí para a turminha do L, né? Estão colhendo os frutos que a gente plantou. E, claro, perca de independência em vários setores. A China investindo pesado, né? A Europa querendo, né? Sua partezinha aqui no Brasil. E a gente fica observando alguns movimentos pós-Covid também. As pessoas começaram a enxergar, né? Muitas coisas que aconteceram que não foram justamente daquele jeito. Não só na questão de saúde, mas econômica também, e geopolítica. E a gente fica observando esse cenário. Como é que vai estar o mundo daqui, né? Estamos em 2023, né? A agenda que eles programaram em 2030, né? Mas a passos largos. Aí imagina se as pessoas que estão aqui no país, que amam, que são nacionalistas, não fizerem nada. Né? Vão tomar e vão... Se a Rússia, né, a União Soviética não conseguiu lá com a Internacional Comunista, a China está vindo pesado para unificar, né? Todos os interesses em quase um só, né? Uma só nação. Isso é preocupante. E isso não é teoria de conspiração, não. Isso está acontecendo. Se deixar, eles vão conseguir. Só que, infelizmente, por motivos que a gente imagina quais sejam, essa agência decidiu só divulgar isso agora, né, depois que Lula assumiu. Mas vamos fazer esse corte aí para mostrar às pessoas, né, que o melhor governo que a gente teve, né, para aqueles ainda que são descrentes em relação a isso, nas últimas décadas, sem dúvida nenhuma, foi o governo do nosso ex-presidente Jair Bolsonaro. E então... Acho que está claro aí, com mais essa notícia boa para o Brasil, né? Então, é isso. Eu botei aqui a última pauta, né? Uma pauta aqui local, para chamar atenção para algumas questões que acontecem aqui em nosso estado, né? Vocês sabem que aqui em Sergipe, né, tem um Hospital do Câncer que fica ali atrás do João Alves, que... Até agora nada. Até hoje, né? Desde 2010 era vivo. Deda era vivo. Começou, exatamente, né? Tem mais 10 anos. Bem mais. Sobra tá aí no papel para poder ser feita. Você entra governo, sai governo, diz que vai fazer e não termina. O terreno tá lá, né? Parado, não anda nada. Fica aqui, eu tá ali, mas fica lá. Fica lá. Quando chega perto da campanha, anda um pouquinho. Mexe um pouquinho até. Pode chamar o pessoal do MST, né? Pra ocupar ali. Pra ocupar ali. Tem serventia, não. Aí o que acontece? Tem uma notícia, eu fiquei sabendo disso que tava vendo o Pânico, né? E tem um empresário, tá acontecendo a construção de um hospital do câncer em Sergipe. Só que não é esse daqui, é em Lagarto. Aí eu fui procurar saber, né? Eu tava vendo esse trecho no Pânico. E quem tá construindo o Hospital do Câncer é um empresário chamado Henrique Prata. Aí o hospital já está quase pronto, né? Está com as obras, já está, parece que até atendendo ambulatorial ali, as pessoas que têm essa enfermidade.
E eu fui pesquisar, saber, não, como é que está sendo, qual é o modelo de funcionamento desse hospital. Esse hospital, ele já tem lá em São Paulo, que é o Hospital de Barretos, o Hospital do Câncer, que é um dos melhores do Brasil, um hospital de referência. E está sendo construído por esse mesmo empresário, uma unidade aqui em Sergipe. Ele tem descendência aqui e decidiu fazer o hospital aqui no estado de Sergipe, ou seja, o estado de Sergipe vai ter um hospital grande, um hospital bem equipado, com equipamentos de geração, de última geração, equipamentos Graças de a um ponta. empresário. Graças ao empresário. Da alta classe da sociedade. É, Criticada pela esquerda. um filantropo que está fazendo uma obra que o governo de Sergipe deveria fazer e em 10 anos não fez. E ele conseguiu fazer isso em 2 anos. E o prefeito é de esquerda. O prefeito tá lá é o Ribeiro. Pronto, para não dizer que a prefeitura não teve nenhum papel nisso, eles doaram o terreno. Mas o dinheiro da obra, praticamente vieram de emendas, né, emendas parlamentares, mais do que a obrigação dos deputados aqui de Sergipe. Tem uma obra como essa e destinar emendas para essa obra, né, que é um hospital que vai atender o povo de graça, tipo, realmente, de graça que eu digo entre aspas, porque alguém está pagando o custo, o cara vai sair das doações que o hospital recebe, inclusive de entidades internacionais. Então a gente vê, né, que quando o empresário Coloca a mão, toma a frente, as coisas andam. Mas se fosse depender de um governo, de uma prefeitura para Sergipe, tem um Hospital do Câncer, viu? Eu acho que não seria nessa geração, viu? Então tá de parabéns aí, Henrique Prata, né? Quem quiser entrar lá no site, Hospital do Amor, entrar lá, acessa. Acho que também pode fazer doações também por lá. Deixar aqui o link aqui no vídeo, para vocês conhecerem essa iniciativa. A gente parabenizar e mostrar que o empresário brasileiro, muitas vezes, é quem evita que nosso país vá para o buraco de vez, né? Muitas pessoas querem acreditar no Estado, que o governo tem que dar tudo, que o governo é bom, que o governo isso e aquilo. Quando você vai ver, as coisas andam no nosso país quando a iniciativa privada ela tem a oportunidade de trabalhar, né? E quanta dificuldade esse empresário também, ele relatando lá no Pânico, que ele enfrentou por conta de concorrência desleal com o próprio SUS, com o próprio Estado, burocracias, entendeu, que são colocadas. Então, a gente tem que parabenizar uma iniciativa dessas. Nosso estado vai ter um hospital de referência para atender não só Sergipe, como também Bahia, Alagoas, outros estados, graças à iniciativa de Henrique Prata, que é um empresário que está tocando essa obra aí, graças a Deus, aí pelo bem do povo de Sergipe. Então, isso aí. Parabéns por mais iniciativas assim. Mais iniciativas assim, né? Então, é isso, galera. Eu peço mais uma vez que vocês se inscrevam aqui no nosso canal do YouTube, compartilhem o vídeo, vai estar os cortezinhos também nas nossas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook. Segue lá, @Direita Sergipana, dê essa força para que o vídeo alcance mais pessoas. É fundamental que vocês apoiem essa iniciativa nossa aqui, o Direitalks, porque, como a gente falei aqui no começo, né, nem todo mundo quer falar a verdade, a gente está se arriscando aqui a vir para o ar e dizer o que é que está acontecendo com o nosso país e por que a gente está aqui para lutar, defender a nossa liberdade, especialmente a nossa liberdade de expressão. Então é isso, galera. Considerações finais aí, Gabriel. Pessoal, muito obrigado pela audiência, pela atenção. Até a próxima. E o recado é simples: não desistam do Brasil. Vamos lutar. Comentem, né? Pra gente poder trazer também seus comentários para o próximo programa. Pautas, né, de sugestões que vocês tiverem aí, né? E vamos seguindo em frente, né? Até onde der. Então é isso, valeu, galera. Fui! Valeu, até a próxima.